Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o Once Upon a Girl, o primeiro episódio do podcast que vai fazer parte de um quadro do Parábolas Geek. E esse podcast, ele vai ser totalmente para meninas. Sim, meninas, nós vamos ser privilegiadas. Não que nós estamos excluindo vocês, garotos, mas dessa vez nós vamos dar um pouco mais de acesso e privilégio para as meninas. Então, o Once Upon a Girl é um podcast que nós criamos com o intuito de criar um lugarzinho, um cantinho para as meninas, para as mulheres que seguem o Parábolas Geek. Meninas que são geeks, meninas que são nerds, meninas que gostam de séries, de cultura pop, meninas que gostam de HQs, meninas que são gamers, né? Meninas e mulheres que gostam de todo mundo da cultura pop e que muitas vezes acabam se sentindo não tão privilegiadas, já que esse mundo acaba sendo tão mais masculino, né? Nós vemos que muitos geeks e nerds acabam sendo mais os meninos, né, do que as meninas, e muitas vezes as meninas acabam sendo relegadas somente às princesas. Então por isso que nós fazemos essa brincadeirinha com o nome Once Upon a Girl, Era Uma Vez Uma Garota. Era uma vez uma garota porque nós queremos dizer pra você, menina, mulher que está nos assistindo, ou melhor, que está nos ouvindo, que você também pode ser privilegiada no mundo geek, no mundo nerd cristão, e aqui há um cantinho para você. Nós estamos aqui para conversar com você sobre seus vários desafios e trazer coisas da cultura pop, desafios da nossa modernidade líquida, desafios desse mundo pós-moderno que leva a mulher para tantos lugares. Mas nós queremos falar com você sobre a cultura pop e o cristianismo e como nós, mulheres e meninas, nos encaixamos nesse mundo, né? Então traremos vários desafios que nós como mulheres e meninas acabamos travando no nosso dia a dia, e nós queremos aqui conversar com vocês sobre isso. Quem me acompanha nesse projeto é a Carol, e eu sou a Meire, a esposa do pastor Eduardo. E aí, Carol, quem é você? Conta pra gente. Fala aí, galera, eu sou Carol, trabalho junto ao Parábolas. Sou uma das pessoas que apoia o projeto, cuida da página do Parábolas, tenho a honra de participar junto a esse casal de um projeto que tem alcançado várias cidades do Brasil, e nós cremos que o Senhor nos levará para fora. É uma forma também de nós criarmos um trabalho evangelístico, um trabalho que junte um povo que goste de filmes, que goste de cultura, e também acabe usando isso como uma forma de alcance. Eu fui desafiada pela Meire e pelo Edu. Fui desafiada pelo idealizador Eduardo Medeiros, junto à sua esposa, a mulher mais linda do mundo, a pessoa que me acompanha na minha jornada. Nós sentamos várias vezes para ter conversas, onde nós fomos desafiadas a trazer conversas tão inteligentes e construtivas para outras garotas, para que nós pudéssemos também fazê-las crescer. E uma das coisas que a Meire sempre conversou comigo é sobre eu ser protagonista da minha história. E dentro dessa questão do mundo nerd, a gente sabe que as mulheres também precisam ter a sua voz, temos nossos desafios, e a jornada da heroína também precisa ser dita. E nós estamos trazendo isso através de tirar do mundo nerd algumas aplicações que são muito presentes na nossa vida no cotidiano. Dessa forma, nós queremos tratar no Once Upon a Girl assuntos referentes à família, relacionamentos, questões de trabalho, mundo corporativo, a mulher no mundo do trabalho, a mulher na cultura, a mulher no mundo geek, a mulher a partir do seu também relacionamento com Deus e como que ela se desenvolve dentro do ministério. Queremos tratar sobre isso. Nós queremos ter conversas aí semanais ou quinzenais, onde através desse podcast nós traremos algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre o cotidiano feminino. Muitas vezes eu e Carol nas nossas conversas, já que Carol é uma discípula minha, eu tenho discipulado a Carol há alguns anos, e ela se tornou uma grande amiga, além de discípula, sobre a questão do protagonismo da vida dela, né? Qual é a identidade dela em Deus, quem o Senhor projetou ela para ser, e como o Senhor tem um chamado, um propósito para ela. E esse chamado e propósito precisa ser trabalhado na vida dela individualmente antes dela se unir a uma outra pessoa, né? Se unir em casamento com um homem que também tem um chamado, um propósito. E essa união, ela com certeza vai ser uma união de potenciais, desde que ela saiba quem ela é.
Então eu sempre quis conversar com a Carol coisas que levassem ela a refletir em ser a sua própria heroína. E não ser somente aquelas princesas que nós, meninas e mulheres, muitas vezes, nós crescemos escutando histórias, né? Os tão famosos contos de fadas. E por isso que nós fazemos essa brincadeira com Once Upon a Girl, porque a questão do era uma vez, né? Aquelas histórias que muitas vezes nos foram contadas como meninas, onde nós estaríamos esperando um príncipe encantado, né? Nós já temos um Salvador, e ele é Jesus. E ele tem uma história para cada uma de nós, e ele nos faz ser as heroínas dessa história. Nós podemos tomar as rédeas da nossa história e saber quem nós somos, eu acho que é fundamental. Então a questão de identidade, uma identidade da mulher, uma identidade de uma mulher que sim é heroína, que sim, ela pode ser uma princesa. Todas nós somos princesas, mas nós também podemos ter a questão do heroísmo em nós, que é o quê? Criarmos a nossa identidade em Deus, sabermos quem nós somos e por que o Senhor nos criou. E a partir disso, somos impelidas ao nosso chamado e fazer com que esse chamado seja um chamado relevante na terra. E não somente porque nós estamos esperando um príncipe encantado, mas sozinhas nós também somos mais com o Senhor. Sim, eu acho que esse quadro é interessante porque vai tratar eu sou solteira e a Mary é casada, e eu acho que as mulheres solteiras romantizam muito, até mesmo por conta dos filmes de conto de fada, ou até mesmo dos filmes românticos, onde se romantiza muito um relacionamento perfeito, onde não há conflitos, onde tudo é maravilhoso, onde também acaba se instaurando um padrão de beleza, um padrão de estilo, de estética. E eu acredito muito que as nossas conversas vão incluir tanto os desafios de uma mulher casada, que era o que a Mary falava, que não adiantava eu romantizar, quanto de uma menina solteira que tem os seus desafios sobre não ficar sempre esperando que um homem chegue, que um príncipe encantado chegue. Mas a Mary sempre me comissionou na seguinte maneira: você é filha de Deus, Deus tem uma história na sua vida, Deus tem algo individual para com você, e se você entender quem você é, quando você se unir a alguém, vocês vão se tornar uma potência, como ela mesma já falou. E não necessariamente você vive pela chegada de alguém, mas você vive a sua história, consegue vencer os seus desafios, e quando você se une a alguém, aí sim o Império das Trevas é completamente destruído pela junção de duas pessoas que entendem o seu propósito individual. Então, nós também falamos muito sobre não se colocar dentro de uma caixa. Uns desafios da mulher solteira, ou até mesmo da casada que nós falamos, sobre, você tem que gostar de rosa, ou você tem que gostar de usar salto. Claro que você pode gostar de salto, pode gostar de rosa, mas não necessariamente a gente precisa viver esse padrão. Nós podemos ser mulheres que são geeks, que gostam de camisetas de personagens, e a gente não perder a nossa feminilidade por conta disso. Não viver conforme as projeções que a sociedade nos coloca. Quanto filhas de Deus, nós vivemos sendo autênticas em sermos nós mesmos. Então nós somos a protagonista, nós vivemos o padrão da Bíblia, e Deus também respeita a nossa personalidade, a nossa individualidade, e a gente reflete a glória de Deus e até consegue entrar em lugares sendo nós mesmos. Quando nós conseguimos ser nós mesmos, o nosso alcance é muito maior do que se nós tentarmos nos encaixar dentro de um padrão. Então acho que isso gira em torno de tudo que nós iremos tratar ao longo desses episódios. Ao longo desses episódios nós queremos também falar sobre essa questão das formas, os formatos que a sociedade nos coloca e nos impõe, né? As questões estéticas, as questões de beleza, por que existe um padrão. Nós queremos falar sobre padrões. Por que as coisas precisam ser padronizadas? Às vezes, por gostarmos de personagens ou gostarmos do mundo nerd, gamer, enfim, muitas vezes sofremos preconceito ou acabamos sendo entendidas como pessoas menos femininas ou com algum tipo de problema. E não, nós queremos dizer que não, nós vamos tratar sobre padrões e dizer que nós não precisamos de padrões como filhas de Deus. O Senhor, ele pode gerar algo novo sobre nós, e os padrões, eles não precisam estar sobre as nossas cabeças. Nós não precisamos sofrer por isso. Nós precisamos nos moldar à palavra de Deus, porque ela é o nosso rumo, ela é o nosso norte e a nossa vara de medir. Mas nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem a nosso respeito e não o que a sociedade diz a nosso respeito. E muitas vezes a igreja também acaba se encaixando nesses padrões de que a mulher precisa ser
isso ou aquilo, e nós queremos conversar sobre isso, né? Eu e Carol vamos debater sobre esses conceitos, sobre coisas que vemos acontecer como duas mulheres de dentro da igreja, a Carol como uma moça solteira, uma menina solteira, eu como uma mulher casada, já mãe, e nós vamos conversar sobre isso e, claro, sempre trazendo um tema central e discutindo esse tema à luz da Bíblia, e muitas vezes a partir desse tema, claro, o tema vai ser sempre a partir de algum filme, de alguma série ou de algum jogo, enfim. O nosso mundo de cultura pop vai estar inserido nesses episódios do Once Upon a Girl. Então, assim, eu convido vocês a se alistar conosco a essa jornada, que será uma jornada de vários episódios desse podcast chamado Once Upon a Girl, que é um quadro dentro do Parábolas Geek, dentro do projeto e da página do Parábolas Geek, e que vai ser o nosso cantinho feminino, onde nós, meninas, mulheres, cristãs e que são nerds, geeks e que gostam de cultura pop, vão poder se juntar para conversar, debater temas importantes da nossa atualidade e do mundo cristão. Então, eu convido você a participar dos nossos episódios, a estar conosco e vir sempre nos trazer também questionamentos e participar do Once Upon a Girl. Era uma vez uma garota. Você não é somente uma princesa, nós somos as heroínas das nossas histórias, porque nós já temos um Salvador, que é Cristo, e Ele nos salvou para termos uma identidade e conhecermos essa identidade e o propósito que Ele tem para cada uma de nós. Deus abençoe. E é isso aí, galera. Até a próxima.